A paz, queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, especial leitura completa da Bíblia, queridos, tá? Esse é o programa de número 40, né? Nós vamos ler hoje a partir do livro de Números, capítulo 15, tá? Quero lembrar os irmãos que esse não é um programa ao vivo, tá bom? É um programa gravado, foi gravado no dia 22 para ser apresentado no dia 23, tá bom, queridos? Na segunda-feira, então nós estaremos novamente ao vivo juntos aqui, se Deus quiser. Glória a Deus, queridos. Vamos fazer a nossa oração. Meu Pai querido, em nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te adoramos, Pai. Exaltamos o teu santo e poderoso nome, Pai amado. Eu me rendo a ti, Senhor, e declaro que o Senhor é o meu Deus e não existe outro além de ti, Pai. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, Pai. Se existe alguma sabedoria, Pai, se existe alguma força, Pai, vem de ti, Senhor amado. Nós entendemos, Pai, que todo o mérito, toda a glória da nossa vida, ele vem do Senhor. Por isso te agradecemos, Pai amado, de todo o nosso coração, Pai. Seja honrado, seja glorificado, Pai, através dos meus pensamentos, através do meu coração, através das minhas ações, Pai, especialmente, Pai, através da minha fé. Em nome de Jesus, abençoa o teu filho, Pai, abençoa a tua filhinha, Pai amado, que estão orando comigo nesse momento, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai amado, cura, liberta, transforma, meu Pai, restaura, fortalece, Pai querido, levanta, meu Pai, o teu servo, Pai, levanta, meu Pai, a tua serva, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, e faz dessa pessoa um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, Pai. Blinda, meu Pai, os filhos, os jovens, Pai amado, de todo assédio do maligno, Pai querido, e que eles possam crescer na graça e no conhecimento, Pai, da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, com a autoridade que o Senhor me deu, eu abençoo, meu Pai, o casamento, a saúde, a família do teu servo, Pai, especialmente o ministério. Aonde você estiver, querido, seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, se vocês estiverem com a água já, peguem água rapidinho ali se vocês estiverem. Se vocês não lembraram de pegar, lembra sempre no início do programa pegar água, mas se não, corre lá rapidinho, pega um copo com água. Vamos fazer a oração, querido, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vou começar a oração então. Meu Pai amado, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, esse elemento, Pai, abençoa a água, Pai, que os teus servos apresentam a Ti, Pai, diante do celular, da televisão, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, que o Senhor coloque o Teu poder para curar, para libertar, Pai, e faça essa água se transformar num remédio espiritual e físico, Pai amado, que venha curar o corpo, a alma, Pai, venha curar, Pai, o espírito dos Teus servos, Pai. Se tem algum enfermo, Pai amado, no nosso meio, que venha ser curado assim que beber dessa água, Pai. Essa água, Pai, a tua unção nesse elemento, Pai, tem o poder de curar qualquer enfermidade. Então você que beber dela agora, receba a sua cura pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, queridos. Toma, queridos, pode tomar um gole dessa água e creia que Deus está fazendo um milagre na sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, queridos. Amém. Deixa eu mandar um abraço para os irmãos que nos acompanham sempre aqui, queridos, como eu faço de costume. O pastor Niltinho, missionária Magna, Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus, de Maringá. Hoje eu vou estar aí com vocês, quando estiver passando esse programa, eu vou estar chegando aí em Maringá, se Deus quiser, né? Tia Rosana, Deus abençoe, tia, tá? Um beijo no coração, sempre está nos acompanhando também. Pastor Veiga, missionária Marli, Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus, né? De Guaratuba, né? O pastor Guilherme, a missionária Mauriele, também sempre nos acompanhando. Deus abençoe, de Bituruna, né? Também as obreiras, a irmã Suela, a irmã Marilei. Deus abençoe todo o povo de Bituruna, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a irmã Eliene, o irmão José Rodrigo. Deus abençoe o irmão Alexandro, tá? Os irmãos de Campo Mourão. Deus abençoe a vida de vocês, queridos, em nome de Jesus. Irmão Aguinaldo, Deus te abençoe, Aguinaldo. Deus abençoe Rose. Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe a missionária Mari. Deus abençoe o pastor Lincoln de Matinhos, né? Deus abençoe todo o povo de Matinhos, em nome de Jesus. Quero também abençoar a irmã Clélia, a mãe da missionária Mari. Deus abençoe, querido, tá? Em nome de Jesus Cristo. Irmã Elizabeth, Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Obreiro Giovanni, Deus abençoe, em nome de Jesus. Obreiro Jefferson, obreira Denise, Deus abençoe, queridos, tá? Em nome do Senhor Jesus. Dona Brígida, Deus abençoe. Dona Marli, tem um monte de irmãos aqui, querido. Glória a Deus, né? Pastor Demétrio, pastora Sônia, o irmão Geraldo, a irmã Simone, Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. Dona Ione, Deus abençoe, de Cambé, né? O Marquinhos, a irmã... fugiu o nome agora, é a irmã Juliane, que sempre tem a Ana Júlia, que é a filha, e a irmã Juliane, que é a mãe. Então Deus abençoe, queridos, tá? Os irmãos de Cambé, o irmão Jonas, pastor Diego, Deus abençoe também, querido, em nome de Jesus Cristo, amém, querido? Se eu esqueci alguém, me perdoa, tá? Em nome de Jesus. Acho que eu falei Dona Brígida, acho que eu falei também Dona Brígida, Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos, amém? Vamos então começar agora então a leitura
do Números capítulo 15, queridos, tá? Deixa eu abrir ali para vocês a tela. Deixa eu ver se já vai abrir. Isso, vamos lá, queridos. Números capítulo 15. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou em uma oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável como sacrifício de gado e ovelhas. Então, quando vocês entrarem nas festas, fazem a oferta de vocês, queridos, né? Então, aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, trará a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para libação prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto e do sacrifício, né? Para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de um efa de flor de farinha, misturado com a 1/3 parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor, em aroma agradável. Quando preparardes novilho para holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto, ou de um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho trarás uma oferta de manjares de 3/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para a libação trarás a metade de um hin, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Assim farás com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes, segundo o número que oferecerdes. Assim o fareis para cada um. Todos os naturais assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxerdes uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós fizestes, assim fará ele. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós outros como para o estrangeiro. Então você vê que o estrangeiro, né, que eles quisessem habitar ali no meio dos judeus, eles fariam da mesma maneira, queridos, né? Isso vale para nós hoje, queridos, tá? Os cristãos não tem raça, não tem denominação, não tem placa de igreja, não tem nada disso, tá, queridos? A mesma fé, a mesma graça, a mesma misericórdia é dada para cada um de nós. Não tem distinção e nem favorecimento, tá bom, queridos? O nosso favorecimento é no amor. Então, quanto mais nós crescermos no amor, mais favorecidos nós vamos ser da parte de Deus, tá, queridos? Porque a gente vai entendendo mais a Deus, né? Versículo 16. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando chegardes à terra em que vos farei entrar, ao comerdes o pão da terra, apresentarei oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa apresentareis um bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. Das primícias das vossas farinhas grossas apresentarei ao Senhor oferta das vossas gerações. Quando errardes e não cumprirdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés. Sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou e daí em diante nas vossas gerações. Será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, ele será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor por causa do erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que habita no meio deles, pois no erro foi envolvido todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa
atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Você vê, queridos, né, que Deus ele julga a intenção do nosso coração, queridos, né? Então, se a pessoa pecou por ignorância, ela vai fazer lá tranquilo, né, a oferta pelo pecado e vai ser perdoada. Mas se a pessoa fizer de maneira atrevida, fizer voluntariamente, ela entendeu o que estava fazendo, Deus ele falou, então a pessoa fez uma escolha, né? Então ela não pode habitar no nosso meio. Queridos, isso é muito importante para nós hoje, né? Para nós caminharmos com Deus, nós precisamos entender, queridos, a vontade do Senhor, tá? Lembrando, meus amados, né, que nós não vamos levar a lei, a Torá hoje, né, ao pé da letra. Não é assim que nós servimos a Deus. Hoje nós servimos pela graça, pela fé, pela misericórdia. Amém, meus queridos? Do Senhor. Mas a lei, ela nos mostra o que é errado, né? Então, o que é errado, o que é certo, continua a mesma coisa. A lei nos mostra isso. E nós vimos ali, queridos, que Deus, ele julga a intenção do nosso coração. Para nós habitarmos com Ele, nós precisamos aprender ou desejar nos sujeitar a Ele, tá? Existem muitas pessoas hoje que elas querem servir a Deus, mas elas querem servir do jeito delas. Elas não estão abertas à mudança, mas elas querem a salvação que Deus oferece, elas querem poder congregar, elas querem poder tomar ceia, elas querem se batizar, elas querem cultuar a Deus, mas elas não querem se sujeitar a Deus, queridos, tá? Então, Deus ele não vai eliminar ninguém agora, tá? Amém, queridos? Jesus falou, não vim para condenar ninguém, eu vim para libertar. Então, ele não vai eliminar ninguém, só que ele não vai se fazer presente nessa reunião, queridos. Então, a condição para que Deus esteja é nós, de coração, servir a Ele. No nosso erro, por causa de ignorância, é aceito para nós aprendermos, né? E naquilo que faz o coração fechado, então esqueça, né? Isso não entra no coração de Deus. Lembra Jesus falando do fariseu orando de si para si, né? E o publicano. O fariseu orava assim, Pai, eu te agradeço porque eu sou um homem bom, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, eu não sou que nem uns e outros. Olhou o publicano orando, e o publicano nem olhava para cima, mas batia no peito e falava assim, Pai, sê propício a mim, pecador, tem misericórdia da minha vida. Jesus falou, esse voltou justificado para casa. Por quê? Por causa da intenção do coração. Enquanto o outro que achava que era alguma coisa, queridos, nem a oração dele era dele para ele mesmo, como disse Jesus. Amém, queridos? Versículo 31, ó. Pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Se a pessoa faz de maneira proposital, ela fez porque ela quis, ó. Será eliminada essa pessoa, e a sua iniquidade vai estar sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha trouxeram a Moisés e a Arão e toda a congregação. Meteram-no na guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés, tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então Deus lhe disse o que ele podia fazer. Lembra que o sábado ele tem que ser guardado, o Shabat tem que ser guardado, queridos, tá? E hoje, pastor, semelhantemente, queridos, né? O rigor hoje é um pouco diferente por causa do entendimento de Jesus Cristo. O Shabat é o dia de fazer o bem, mas não é o dia de trabalhar, queridos, tá? É o dia de nós buscarmos a Deus, estarmos com a nossa família e com a nossa família buscarmos e invocarmos o nome do Senhor, tá bom? O nosso Shabat hoje dos cristãos é o domingo. Versículo 36, levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam bordas pelas suas gerações, borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis o desejo do vosso coração. O que nós devemos fazer, pastor? Ou melhor, não fazer? Não devemos seguir o desejo do nosso coração, nem o desejo dos nossos olhos, após os quais andais adulterando, querido, tá? Então não confia no coração, não confia nos que os teus olhos veem. Eu sempre tenho ministrado aqui, queridos, né? O povo lá da região de Jesus, né? Ouviu Jesus dizer assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eles falaram assim, agora nós sabemos que ele é mentiroso, porque nós conhecemos o pai, conhecemos a mãe, vimos a mãe gestante, a dona Maria lá gestante, o sofrimento, o nascimento desse menino, o crescimento. Ele não desceu do céu coisa nenhuma. De fato, Jesus desceu do céu, só que eles não sabiam. Ou seja, os olhos deles os enganaram. Não confia nos teus olhos, queridos, tá? Não confia no teu coração. Confia na palavra do Senhor.
para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Glória a Deus, queridos. Capítulo 16, versículo 1. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, então Corá era um levita, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação eleitos por ela, varões de renome. Então ele levantou, ele congregou ali 250 homens dos filhos de Israel, de pessoas importantes, de renome ali em Israel. E se ajuntaram contra Moisés. De novo essa história, queridos. E contra Arão eles disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Queridos, isso aqui você vê que as pessoas elas não aprendem, queridos, O Senhor Jesus, Deus, ele deixou leprosa a irmã de Moisés, meus amados, por causa desse pensamento, Deus castigou, queridos, todo o povo, muitas vezes se levantavam contra Moisés, e eles não aprendiam a lição, queridos, e muitas vezes nós somos assim também. Tem coisas que nós já vemos, sabemos que Deus não se agrada, mas nós estamos ali justificando, falando que nós estamos certos, que não é assim. A palavra de Deus diz algo bem claro, mas nós estamos falando, não é bem assim, porque no meu caso é diferente, queridos. Isso aí é maldade, queridos, e isso aí é maldade para castigo. Então não tem isso no teu coração, meus queridos, tá bom? O que é errado e ponto final, Versículo 4, tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. Mais uma vez o manso Moisés, foi orar, pedir a Deus a misericórdia. E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomai os vossos incensários, vós incensários, Corá e todo o seu grupo. E pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Basta-vos, filhos de Levi, Então Moisés estava bravo ali naquela hora, ali, nem intercedeu muito ali, pelo que nós estamos vendo ali, amém, queridos? E daí falou, amanhã, pela manhã, pega o incensário de vocês, coloca incenso e venham na presença de Deus. O incensário representa a oração, tá, queridos? Então o incenso representa a oração. Então qual oração que seria aceita? Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filhos de Levi. Você vê dos levitas agora. Acaso é para vós outras coisas de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? Olha que coisa interessante que Moisés está falando. Vocês acham pouco que Deus escolheu vocês, para ministrarem, levitas, Ali são obreiros e diáconos, Vocês acham pouco a unção que Deus deu a vocês? Deus escolheu vocês de todo Israel para vocês estar ministrando perante Ele. E vocês acham pouco, Moisés falou. E te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Então você vê, queridos, aqueles que Deus escolheu, queridos, para serem obreiros e diáconos, queridos, não tem chamado para ser sacerdote, pastores, bispos, não devem ser, queridos. Existem muitas pessoas sofrendo porque estão onde não deveriam estar, queridos. Isso é muito sério, meus amados, Tem pastores sofrendo com diversas enfermidades. Um mal comum, queridos, quando Deus se afasta, é a depressão, tá? Então muitos pastores, não há como você aceitar pastor sofrer de depressão. Não é que não dá para aceitar, queridos, tá? Não é normal, O que é um pastor sofrendo de depressão? É um pastor que não sente a presença de Deus, que está afastado de Deus. É aceitável? Acontece, mas não é o certo, queridos, porque a presença de Deus é alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então quando o pastor ele está depressivo, ele está espiritualmente, ele está morrendo, ele está cada vez morrendo, E se ele continuar assim, ele não vai suportar. Amém, queridos? Então você vê ali, Deus está falando, Moisés está falando aos levitas, Deus escolheu vocês, Deus escolheu dentre todo o povo, vocês estão aí para ministrar na presença do Senhor, queridos, para estar servindo a casa do Senhor. E vocês acham isso pouco? Vocês também querem um sacerdote? Ou seja, vocês querem, na cabeça de vocês querem ser o número 1, querem reinar? Não é assim no reino de Deus.
Versículo 11. Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor e Arão, que é ele para quem murmureis contra que é ele para que murmureis contra ele. Estão murmurando contra Arão. Por que estão murmurando contra ele? Mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, disseram: não subiremos, nós não vamos. Porventura é somente que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para fazer-nos morrer nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Você vê que eles estavam obstinados, né? Que no coração deles, olha, você não só não deixou nós entrarmos na terra prometida, porque a culpa agora veio de Moisés, né? Porque o mal, ele sempre distorce, que eles fazem as coisas erradas, aí eles botam a culpa naquele que avisou para não fazer, né? E daí você vê, ó, eles botaram a culpa em Jesus, ó, é pouco ainda você nos fazer subir da terra que mana leite e mel, ou seja, se afastar da terra que mana leite e mel, e fazer morrer nesse deserto, mas ainda você quer ser o quê? O príncipe sobre nós? Nós não queremos mais a tua liderança. É isso que eles estavam falando. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Misericórdia, queridos, quantas pessoas obstinadas tem hoje em dia assim. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atente para a sua oferta, nenhum só jumento levei deles, e nenhum deles fiz mal, e a nenhum deles fiz mal. Agora o Moisés, ele intercede ao contrário. Ele estava bravo, o Moisés ali. O Moisés estava cansado, queridos, né? Era muito tempo de luta, e agora o Moisés soube que ia ficar 40 anos dando volta no deserto, queridos, por causa da infidelidade do povo. Moisés não tinha culpa, né? Então Moisés estava cansado já naquele momento ali. Eu imagino Moisés, né? Pode ser que eu esteja errado, mas é o que eu imagino, queridos, tá? Versículo 16. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário e nele ponde incenso. Trazei-o cada um seu perante o Senhor. 250 incensários, que era o número das pessoas que estavam revoltadas. Também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio dessa geração e eu os consumirei num momento. A mesma coisa se repetindo, queridos. Corá fez o quê, queridos? Fez ajuntar, não era mais os 250, queridos, né? Era todo o povo à porta da congregação. O povo, queridos, é complicado. Muitas vezes, né, o povo esquece da palavra de Deus, da promessa, esquece dos seus erros, e quando o inimigo os incita a se levantar contra a autoridade de Deus, queridos, né, eles prontamente fazem isso, ó. Novamente eles fizeram isso, ó. Corá conseguiu rapidamente, né, convencer todo o povo a se levantar contra Moisés. Será que o povo não viu, queridos, o que Deus fez no Egito, as pragas, o mar vermelho, o que Deus fez com aqueles, né, os perversos, né, queridos, né? Aqueles que comiam, lembra que nós lemos, comiam as codornizes, saíam pelo nariz, né? E estavam morrendo. Falando nisso, nós lemos a continuação disso, porque eu não lembro da serpente. É verdade, rapaz, nós temos pulado então hoje do vídeo de ontem, então. Tem que confirmar isso aí, verdade. Vamos ver depois ali, porque senão qualquer coisa eu vou voltar, querido. Se agora eu estou lembrando, eu não lembro de ter lido a serpente que Moisés fez no deserto. Pode ser que esteja certo, mas eu vou confirmar se nós não pulamos isso. Agora lembrando. Vamos conferir depois. Se nós vimos, queridos, né? Se você estiver me assistindo, depois confirma. Não, pastor, nós passamos sim. Às vezes saiu da minha memória aqui. Mas nós podemos ter passado sim, mas se não passamos, eu vou voltar ali para a gente não perder nada, tá bom, queridos? Aí eu faço na segunda-feira. Ó, então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação, e disse o Senhor a Moisés: apartai-vos do meio dessa congregação, e eu os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés intercedeu por todo o povo, queridos, né? Então olha, Senhor, não foi todo mundo que pecou, né? Infelizmente eles pecaram, né? Porque eles aderiram à conversa de Corá. Mas então o pecado agora ia recair especialmente sobre Corá.
Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciões de Israel. Então eles não foram até Moisés, mas Moisés foi até eles. E disse à congregação: desviai-vos, eu peço-vos, das tendas desses homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e forem visitados por qualquer castigo, como se dá a todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram quem? O Senhor. Amém, queridos? Olha que sério isso aqui. Moisés falou assim, se esses homens caírem mortos agora, duro aí, eu sou um mentiroso, não é verdade, eu não sou escolhido de Deus. Mas se Deus criar uma coisa que nunca é inaudita, que nunca ninguém viu, ele faz uma comparação: se a terra se abrir a sua boca, né, e tragar tudo, eles e tudo que é seu, né, que é deles, né, mulheres, tendas, tudo, então vocês vão saber que esses homens não desprezaram a mim, né, eles não desprezaram quem? O Senhor. Queridos, toda vez que nós nos levantamos contra a palavra de Deus, contra a autoridade, nós estamos desprezando o Senhor. Isso é muito sério, queridos. E eu fico triste que muitas pessoas não entendem isso hoje, né? Você vê nas igrejas, as pessoas não entendem. É comum as pessoas se levantarem. Você vê que é tão comum, às vezes você está bravo de ver como o povo de Israel, eles eram de dura serviço mesmo, e eles afrontavam constantemente a Deus. Mas na nossa vida, queridos, muitas vezes não é muito diferente, né? Talvez a gente não tenha dessa maneira, mas é comum nós murmurarmos, é comum nós reclamarmos, nós nos sentirmos injustiçados, é comum nós queremos estar lá na frente, e às vezes se sente revoltado porque alguém veio lá de trás e está na nossa frente. Esses sentimentos, eles precisam ser controlados, queridos, tá? E nós precisamos pedir, né, constantemente a misericórdia do nosso Deus. Amém, queridos? Versículo 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Uau, queridos, esses homens foram vivos para o inferno, não passaram pela morte, desceram, né? Teve pessoas que foram para a vida sem passar pela morte, né? Você vê ali Enoque, você vê ali Elias, que foi tomado, né, num carro de fogo, e tem a profecia para a igreja de Cristo, o arrebatamento, queridos, né? E Corá, queridos, foi as primícias daqueles que desceram vivo para o inferno, que eles desceram vivo mesmo, o chão se abriu e eles caíram no inferno sem passar pela morte, já foram para a morte eterna. Olha o tamanho do pecado deles, queridos, o tamanho do pecado deles. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Você vê, agora eles morreram de medo, queridos, né? Você vê, mas na hora de murmurar e de acreditar neles, as pessoas, puxa vida, são complicadas mesmo. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Então veio o fogo do Senhor e exterminou aqueles 250 homens. Disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incenso e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal dos filhos de Israel. Então aquele incensário daqueles 250 homens seriam desfeitos e feito lâminas, né? E eles seriam colocados ali como cobertura do altar, né? E também por memorial, né? Para lembrar o que aconteceu com Corá e aqueles 250 homens. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal. Eleazar é o filho de Arão, tá?
Tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados e converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor. Ah, queridos, então eles foram lá acender o incenso perante o Senhor. Deus traga então perante o Senhor. Eles querem ser sacerdote? Faça o que os sacerdotes fazem. E quando eles fizeram, eles foram consumidos, queridos. Amém, queridos? Para acender o incenso perante o Senhor somente a descendência de Arão, ou seja, os sacerdotes, como o Senhor tinha dito por Moisés. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Ou seja, mais uma vez eles atacam o Senhor indiretamente através de Moisés. Olha, queridos, isso aqui está escrito para nós meditarmos mesmo sobre as nossas atitudes, queridos, porque isso aqui é muito triste, né? O povo, ele estava de uma maneira, né? E por causa da frustração que eles não iam entrar mais na terra da prometida, né, queridos? Eles não iam entrar, Deus falou, eles não vão entrar. Então agora eles se entregaram à maldade mesmo, à perversidade, que eles queriam ser consumidos. 42. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou Arão com Moisés que lhe falara, como Moisés lhe falara, você vê que ele já falou assim, já começou a praga. Lembra da praga? Daquelas pessoas que elas infamaram o povo, né? Eles não vão morrer normal de morte natural, eles vão morrer de praga, né? E Moisés, ele entendeu, querido, o que estava acontecendo ali, né? A indignação, no caso do Senhor, contra aquele povo. Então você vê, que Deus, ele se afasta um pouco do povo, o diabo, ele se aproxima. É como a luz, né? Você apaga a luz, o que acontece? Você não precisa chamar as trevas, ela vem. A luz você precisa chamar. Para você chegar no teu quarto, está de noite, você precisa fazer o quê? Você precisa apertar o interruptor para chamar a luz para clarear o teu quarto. Mas as trevas, você não aperta o interruptor para as trevas virem, não é verdade? É só você apagar a luz e as trevas, instantaneamente elas vêm. Espiritualmente é a mesma coisa, queridos, né? Para você ter a presença de Deus na sua vida, você precisa buscar, você precisa chamar a presença de Deus. Mas as trevas você não precisa, queridos, tá? E você vê ali que Deus se afastou um pouco, né? A presença de Deus daquele povo. Então eles estavam ali totalmente, mesmo não conseguiam, eles estavam ali fazendo coisas ruins que traria a destruição deles mesmos, queridos, né? Mas é o que eles pediram, porque quando Deus estava com eles, não aceitavam o que Deus falava. Deus não vai obrigar ninguém a ser salvo, queridos, tá? Não se enganem quanto a isso. Tomou Arão o incensário, como Moisés falara, correu no meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, foram os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés, à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Uau, queridos, né? Vamos ler o Números capítulo 17, queridos? Vamos dar uma adiantada? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, uma pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque a cada cabeça da casa de seu pai terá um bordão. E os porá na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrareis. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Então, ou seja, aquele bordão, né, aquele cajado que florescer, esse é o que eu escolhi, para que o povo pare de ficar tentando contra Moisés e Arão. Por que escolheu Arão? Por que escolheu Moisés, né? Era constante, né, esses ataques aos líderes, né, que Deus escolheu. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo a casa de seu pai. 12 bordões, entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs esse bordão perante o Senhor na tenda do testemunho.
No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas, ou seja, o cajado dele brotou e dava amêndoas, queridos. Olha que coisa linda. Então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um seu bordão, ou seja, Deus escolheu Arão para ser sacerdote, ponto final. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Então ele falou, né, pega o bordão de Arão e coloca perante o testemunho, para que se guarde, para que sempre que as pessoas rebeldes lembrarem, fala ali, ó, Deus escolheu o bordão de Arão, que tinha brotado, queridos, né? Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Deixa agora então Números 8 para o próximo programa. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos voltar aqui. Amém, meus amados. Deixa eu colocar aqui. Vamos para as notícias, né? Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando, queridos, tá? Lembrando hoje que é um programa gravado, tá? Não está sendo feito ao vivo. Por isso eu não vou estar lendo nenhum comentário agora, porque não tem, né? Deixa eu colocar uma notícia para vocês aqui que eu separei, muito importante. Esse eu vou colocar o áudio, queridos. Presta atenção, queridos, nesse vídeo aqui, ó. A empresa de biotecnologia Neuralink, do bilionário Elon Musk, anunciou o cadastro de voluntários para testes com chip que vai ser instalado no cérebro. Estamos comprometidos e trabalhando na papelada. Temos certeza que em 6 meses teremos o primeiro chip implantado no cérebro humano. O N1 mede 4 milímetros de comprimento por 4 de largura e tem 1024 eletrodos. A empresa de biotecnologia Neuralink. Que a graça, a paz, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo sejam e estejam sobre a sua vida e através da sua vida, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, queridos. Estava falando aqui, eu acho que eu não liguei o microfone. Esse aqui para mim é um sinal do final dos tempos, tá, queridos? Então, eu já tinha ouvido falar sobre chip, né, na mão, né? Já faz tempo já que se fala sobre isso, mas o bilionário, ele está trazendo uma tecnologia nova, né? O chip implantado direto na cabeça, tá bom, queridos? Então, com certeza, isso é um sinal do final dos tempos, tá bom? Vigiem, né? Se firmem em Deus, busquem cada vez mais a Deus e sejam abençoados por Deus. Ele é a nossa salvação, a nossa força. Que a graça, a paz, a misericórdia, as consolações seja e esteja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, né? Até o próximo programa. Até estamos terminando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, especial leitura completa da Bíblia. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus.